esquemático, aqui sendo feito a adequação, feito um bisel, um preparo maior, escolheu-se, a gente vai trabalhar com várias cores, tá bom? Não é que usar uma cor, vou usar só a esmalte A2 para o meu paciente, não. Se você usar esmalte A2, vai ficar totalmente transparente. Então, você vai pegar, vai escolher 2 ou 3 cores, provavelmente, uma cor para dentina, uma cor de esmalte, uma cor de dentina, uma cor transparente no final, ou às vezes uma outra cor para fazer uma de incisal, para caracterizar incisal. Qual é a que eu uso? Não sei, vai depender do dente, vai depender do paciente, se o paciente é jovem, se o paciente é idoso, se o paciente tem um halo incisal, uma transparência na incisal, se tem um dente mais escurecido, enfim, a cor que você vai usar, isso vai depender de cada caso, tá? Não existe a cor A2, não existe cor A2, você vai usar a cor A2, mas você vai usar para dentina um A3, muitas vezes você não vai usar a cor A2, você vai compor usando 2 ou 3 matizes para chegar naquela cor final. Então, basicamente isso. Mas vamos lá, tecnicamente, ou vamos lá, didaticamente, a gente vai usar uma de esmalte, uma de dentina e uma final de esmalte, que pode também estar transparente, tá? E às vezes uma dentina eu posso usar 2 ou 3 massas de dentina. Mas vamos lá, basicamente a gente faz a lingual, aqui um aparato da lingual, começando com uma cor de esmalte, né? Depois dessa parede, essa primeira camada, a gente está fazendo isso, a gente chama de uma técnica histológica. A gente vai tentar copiar a histologia do meu dente. Então, meu dente ele tem esmalte, tem dentina e tem esmalte. Se você pegar um incisivo, no meio do caso, a gente vai ter a primeira camada lá por lingual de um incisivo, ele tem um esmalte, lá no meio, lá no sanduichinho tem a dentina e por fora de novo tem o esmalte. Então aí, foi a primeira camada com esmalte, depois eu vim com uma resina de dentina, eu posso pôr uma massa de dentina, eu posso tentar fazer caracterização dos mamelos, daqueles mamelos de desenvolvimento na parte interna, para por transparência parecer que tem um pouco mais de volume. Aqui eu posso usar às vezes 2 massas de dentina, com cores um pouco, uma mais forte, uma mais opaca, outra menos opaca. A ideia, como eu falei de novo, é com a característica do meu dente. Posso levar essa massa de dentina até a borda incisal, se for um paciente com idoso, vamos de idoso assim, já incisal, ou então eu vou de novo. Apagou de novo, voltou? Volta. Voltou. Tudo certo. Tudo certo. Voltou. A imagem tá para vocês? Tá sim, a imagem e o som. Tá? Eu não estou vendo a imagem, calma aí. Eu não estou vendo a imagem. Onde está a imagem? Sacola. Calma aí, vou voltar, não xinga não. Pronto. Voltou? Sai. Ainda não. Tem que dar um tempo. É que eu saí e voltei, porque para mim... Voltou. Eu tive que sair. Não, é que eu tive que sair. Voltou, né? Tá, então, aqui nessa massa, eu não sei até onde eu falei, você pode ter inclusive aqui no caso, de acordo com o paciente, né? Se o paciente é jovem, eu levo essa massa de dentina aquém da borda incisal, porque eu quero caracterizar a transparência da borda incisal, que é um paciente jovem. Se é um paciente um pouco mais maduro como eu, já não vai ter um incisal, então você vai levar a massa de dentina até a incisal, e assim por diante, vai depender do elemento que eu estou tentando copiar, né? E vai levando a massa de resina, e lá, de novo, lá no finalzinho, você acomoda com pincel, que no caso está usando um pincel de pelo, mas pode usar um pincel, a gente usa muito aqui nessa fase um pincel de silicone, você vai acomodando essa massa de resina. Aqui, ó, a massa usando um de silicone aqui. No final, eu passo uma camada também de resina de esmalte. É muito comum eu jogar. É muito comum eu usar a última coisa esmalte, às vezes, dependendo do dente, jogar uma de transparente, um incisal geral. Ele dá um acabamento, às vezes, um efeito bem interessante também. Então, veja, aquilo que eu falei no início, olha, eu estou tentando copiar o quê? O meu dente. Meu dente tem, por lingual, uma camada de esmalte. No meio dele tem uma camada de dentina e por fora tem outra camada de esmalte. A borda incisal, se ela vai ter mais esmalte ou menos esmalte, vai depender do meu
da hernia do meu paciente. Tá? Claro que no corpo do meu dente tem aqui no meio um que chama-se porpinha, né, Lídia? Tem uma polpinha que atrapalha a nossa aí, né? Então, por isso que a gente faz, a gente tenta caracterizar. Se você for ver a composição de cor de um dente, ela tem muita coisa envolvida, né? Até a polpa, o tamanho da polpa lá no meio, ela também tem algum reflexo na cor final daquele paciente, daquele dente em especial, tá? No final, você tem o dente acabado, você faz o acabamento inicial, final, anil e tudo mais, tá? Então, basicamente, a técnica, ações de técnicas, mas a gente consegue resultados bem interessantes usando esses princípios, tá? Aqui mais alguns casos que eu deixei aqui para vocês. Se estiver muito cansativo, vocês falam, já são 11 horas, a gente já para também, tá? Então, a mesma coisa, lá, fez, removeu, né? Proteção, aqui no caso, uma proteção com ionômero de vidro, e o dente restaurado, tá? Aqui são alguns casos de cursos antigos que eu peguei. Paciente chega, você tem... É isso que eu faço. O quanto você tira na equação, a gente às vezes fala, vamos ter conservador, não vamos deixar de ser conservador, eu não tiro o esmalte. O quanto eu tiro do esmalte? Quando você pega um caso desse, que é um caso que você vê que olha o sombreamento que tem aqui, né? Aqui é muito comum, às vezes você consegue, para você conseguir esconder essa área, você tem que remover tecidos, não dá para a gente querer ser econômico. Na adequação cavitária, movendo um pouco mais, eu vou estender bem o meu bisel nessa área para poder esconder isso daí. Outra situação que a gente tem muito comum, não é bem dente exatamente anterior, mas hoje até considerado anterior, primeiro pré-superior de paciente bem amálgama. Ela fica manchada, ela fica pigmentada com íons pratas, não tem clareamento, não clareia íons de prata. Então você acaba tendo que, quando tirar aquela restauração de amálgama, quando está manchado, Para mim, sumiu o som. você acaba tendo que realmente remover Arthur, repete, porque o seu som sumiu. Remover um esmalte, fazer um bom bisel para poder esconder essas áreas de escurecimento. Então, econômica, dente, esmalte, eu mudo esses testes, tá bom? Faz parte do meu protocolo. E veja, que eu falei, no final eu gosto muito de usar um disco de feltro, pasta diamantada, é muito bom para mim. Os diversos modelos de feltro, várias pastas também para de acabamento final, né? Isso aí. Com esse feltrinho, com esse parafuso nesse mandril, você vai trabalhar, principalmente anterior, quando você vai ver se de repente esse parafuso começa a riscar a restauração, tá? Tem que tomar muito cuidado quando usa esse tipo de feltro com parafuso no mandril. É mais prático, mais fácil e mais seguro usar esses feltros que a gente vê que de forma até descartável, bem tranquilo de usar, tá? Tomar esse cuidado, tá ok? Olha lá, aqui outro caso, uma classe 3 bastante. Arthur, a voz sumiu. A voz sumiu e o slide travou, Arthur. Amplo, isolamento, tudo. Olha lá. A gente põe a marca. Arthur, tá sem som. Condicionar perfeitamente. Eu estou ouvindo. Está todo mundo. Não, tá picotando para mim. A imagem agora caminhou. É internet, tem paciência. Para mim não caiu. Pode continuar. O som só que fica fugindo. A imagem Não, a internet mas voltou pelo menos? Voltou? Beleza. Exato.
Mas aqui é a sequência daquilo que a gente conversou, a primeira camada, né? Fazendo esmalte, certo? Agora travou o meu PowerPoint, aqui na internet, não. Eita, voltar. Daí, né? Alô? Oi, alô? Voltou agora. Oi. Voltou. Morreu de novo. Voltou. Agora voltou. Tudo bem? Ó, então aí, ó. Tá. Olha lá, então vai se colocando a primeira camada de esmalte, uma segunda de dentina. Aqui vocês podem perceber que dá para ver bem o pincel que foi passado ó, no final para acomodar aquela resina, às vezes caracterizar aquela resina, a superfície dela, né? E vai o trabalho restaurado, né? Restauração terminada. Isso aqui é um paciente, às vezes até em superiores. Na faculdade que a gente fez, acho que ano passado, ficou bonito, só que nós não fotografou, não tinha câmera, nem pensou, mas ficou lindo. O paciente, às vezes, chega aqui, ó, tá vendo que tá tudo desnivelado? Ó, todo desnivelado, né? Ó, esse canino sem ponta. E aí você fala, caramba, né? Aí você chega para o paciente e você vai oferecer um trabalho diferenciado, tá? Você fala assim, uma coisa, como é que eu posso resolver isso? Você não vai fazer uma restauração, pessoal. Alguém já ouviu falar em ameloplastia? Eu queria ouvir vocês, ou alguém de vocês. Fora os professores. Juan, é o único que seu nome que está aí, Juan, já foi embora. Alguém está ouvindo? Sim, professor, nunca ouvi falar. Não. Ó, mas vocês concordam que a ameloplastia é um trabalho mais caro do que uma restauração? Restauração qualquer um faz, né? Até a Lídia faz restauração. Né, Lídia? Opa! A Lídia faz caramba, ela faz restauração. Bituração, então, nossa, lá de bituração, ela... Agora, a ameloplastia, você não acha que dá para cobrar mais caro? Deixa eu seguir. Essa é a desvantagem da aula ao vivo. A aula de ao vivo a gente consegue interagir mais, é mais legal, pô. Perde a graça. Então segue aqui, ó. O que é a mameloplastia, gente? A mameloplastia, eu vou fazer uma plástica do meu dente. O que é plástica do dente? É, eventualmente, com uma ponta diamantada fina, ultra fina, fazer alguns arredondamentos, acrescentar resina. Olha aqui, foi acrescentado resina de forma uniforme nas bordas. O canino, tá vendo? O canino aqui foi reconstruído. Depois aqui, ó, nas ameiazinhas incisais, ó, foi feito uns recontornos. Ela recontornou, tá vendo? Então, olha só, você sai uma... Poxa, faltou um slide aqui, não. Aqui, ó. Ó, aí você usa, isso aqui é para mostrar o material, você usa pontas finas, geralmente você vai usar diamantada ultra fina até, tá? Quando muito fina. Diamantada fina, ultra fina, pontas de acabamentos, você vai fazer o quê? Você vai sair dessa situação, ó, irregular, fratura, falta de... respeitando a oclusão, tá, gente? Claro, isso aqui tudo, marquei o carbono antes, fiz movimento excursivo, fizemos os arredondamentos, leves desgastes, acrescentou-se resina, enfim, você fez uma ameloplastia, respeitando sempre, claro, eu só consigo levantar, reconstruir esse canino aqui se eu tiver espaço e estabilidade oclusal, tá? Então, a gente chama de ameloplastia. Muitas vezes a gente não põe nem resina, só desgasta, só uniformiza, passa os bordos incisais, dá uma jovialidade para o paciente, tá? Muda, às vezes, a característica daquele dente, da personalidade, que é o visagismo que se fala, né? Você muda a forma, o contorno do dente, você consegue, às vezes, imprimir, digamos assim, até uma personalidade, ou caracterizar a personalidade de um indivíduo pelo sorriso, né? Às vezes sem uso de resina, às vezes um leve resina, às vezes só com arredondamentos e alinhamentos fazendo o que a gente chama de ameloplastia, tá? E sempre terminando com feltro, com acabamento, tudo mais. Aqui usando uma barreira de silicone, isso aqui é uma possibilidade também, não é que a gente usa sempre isso, gente.
Uma vez a gente mostrou e todo mundo queria só fazer barreira de silicone, é só uma ideia, ajuda, às vezes favorece. A gente faz um enceramento, às vezes o paciente vem com um dente fraturado, que tem que reconstruir, pode fazer um enceramento. Através do enceramento você obtém uma matriz de silicone que já dá o comprimento e a altura, e ao mesmo tempo essa matriz, por ela vir plurilingual, a gente consegue já dar uma certa guia incisal, respeitar a oclusão já daquele paciente para não ter tantos ajustes ao final. Pode fazer você pega, faz uma silicona a partir de um enceramento e você transfere, né, essa matriz. Então, olha, começou a mesma coisa, começou com uma esmalte, isso aqui é no caso da 3D. Usou a primeira camadinha de esmalte, você põe na silicona, leva em posição, fotopolimeriza, e aí você vai montando o dente. Você usa aquela matriz, na verdade, só para o primeiro momento, para caracterizar, para já dar aquela forma e até uma possível oclusão, digamos assim, o guia incisal, principalmente inicial. Depois você tira e reconstrói novamente, como a gente já mostrou agora há pouco, tá? Com massas de dentina, caracterizando, montando, usando pincéis, tá? Fazendo o que a gente chama de texturização. É muito comum, ao final de uma restauração, você ter que fazer uma texturização. O que é texturização? Porque às vezes você faz o dente no paciente, ela não é plana, ela tem textura, né? Ela tem forma. O problema da pessoa ingerir não é nada. Se você usa pó de prata, aquela cor prata, por exemplo, você joga sobre o dente, ele mostra os detalhes, ela ajuda a gente a visualizar, às vezes, risco desenvolvimento, logo de desenvolvimento, às vezes uma irregularidade na superfície que você procura né, caracterizar, imprimir aquela última camada de resina composta que você fez para deixar o mais próximo, né, da característica daquele indivíduo, daquele dente daquele indivíduo, tá ok? E sempre acabamentos finais e tudo mais, tá bom? Olha, isso aqui é um caso, isso aqui vai ter um caso do paciente dele, uma matriz, cunha, e aqui foi mais para mostrar um artefato que a gente tem, que vocês estão vendo aqui, uma matrizinha, tá? É um sistema vinil, ele já vem com funcionalidade, coisa assim, de pré-molar a pré-molar, tanto superior quanto inferior. Então, quando você vai fazer uma restauração, você pega, usa essa matrizinha, você acomoda a resina e leva na posição, aí o excesso você remove, ela está com em posição, tudo, você remove e ele já dá o contorno, já dá a forma, te dá uma forma do dente no final. Então facilita, às vezes, você que, né, tem entre aspas, às vezes uma dificuldade de fazer aquela vestibular, já dá um contorno inicial, ele te dá um acabamento muito interessante, e como essa matriz ela inibe o oxigênio, essa última camada de resina, a polimerização dela é bem melhor do que quando a restauração está livre, porque resina composta, a gente não falou lá atrás, mas ela é inibida pelo oxigênio, a polimerização. Então, esse sistema também ajuda com que essa polimerização seja mais efetiva, porque como você põe uma casquinha e ela polimeriza através dessa matriz, né, ela fica inibido o oxigênio e ela tem uma polimerização melhor, tá? E aqui o dente reconstruído, um dente depois tem que ser feito uma reabilitação, mas foi numa emergência. Aqui o certo é depois verificar a endo, se acho que não tinha endo, talvez fazer uma peça indireta, tá? Agora, para finalizar, a título de curiosidade, essa aqui é uma colega de vocês que se formou ano passado, ela já tinha feito orto, estava insatisfeita com isso aqui, essa situação dela, foi feito um encerramento, e aqui a gente brincou com ela, tá? Foi feitas várias técnicas de restauração, na verdade, nela aqui. A gente fez através do enceramento, fizemos uma matriz com acetato para nos guiar,
né? E aí a gente começou fazendo dente a dente, cada um foi feito uma técnica. A gente usou matriz de silicone para fazer a lingual, numa posição. Cada dente foi feito de uma forma, que na hora teve várias situações para resolver isso aqui, foi difícil pra caramba. A gente não conseguia, teve lugar que se adequou mais um tipo de técnica, em outras áreas outra técnica, tá? Ou seja, a gente não usa uma única técnica para fazer tudo. Muitas das vezes, no mesmo paciente, eu preciso lançar a mão de um guia de silicone, de repente uma matriz tipo vinir, no outro eu vou fazer a mão livre. Às vezes, no próprio caso, não é que dá para a gente usar totalmente uma só forma de fazer. A gente tem que realmente utilizar tudo que a gente pode utilizar, né? As formas que a gente tem de intervir para restabelecer, tá? Aqui a gente chegou a usar até a matriz caninos, nós fizemos com a matriz do vinil. Enfim, aí o acabamento, usamos matriz por vestibular, tá? Então, foi adequando a cada situação, cada posição de dente. No mesmo paciente, diversas técnicas usando para cada elemento. Certo? E o acabamento final sempre que precisa. Tá bom? Cansou, gente? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Retomando aqui o nosso sábado aí, convidando a todos vocês para participarem, tá? Por favor, se quiserem colaborar também com a Esperança, bem bacana, bem interessante, achei sempre legal a gente ajudar alguém pelo menos alguém que a gente conhece, principalmente quem está posse, tá bom? Alguma dúvida, pessoal?